Gente, eu tô aqui editando o vídeo e eu percebi que eu cortei de novo a minha cabeça. Então, calma, tenham paciência comigo. Eu tenho plena consciência que isso tá acontecendo, mas é porque na hora que eu vou gravar, eu faço o teste antes e isso não acontece. Na hora do vídeo que eu tô falando e tá fluindo, o negócio literalmente sai do controle, assim, sabe? E eu fico com metade da cabeça perdida. Então, assim, calma, tá? Eu vou melhorar. Tenham paciência comigo, por favor, não desistam de mim. Ei, gente, como é que vocês estão? Bom dia. Aqui são 7h29 da manhã. Hoje o dia tá um pouco mais quente, 16 graus. E eu tava olhando uns vídeos, assistindo a uns vídeos sobre criação de conteúdo. E eu sempre tive vontade, né, de fazer isso, de criar conteúdo. Mas na verdade, não sei nem se é essa expressão melhor, assim. Seria gravar vídeos falando sobre coisas que eu gosto. Acho que isso é criação de conteúdo, o pessoal chama de criação de conteúdo. Mas eu sempre tive medo. Eu nunca gostei de exposição, assim, na internet. E eu ainda não gosto. Então, tem sido uma aventura pra mim, assim. Às vezes é divertido, às vezes é desconfortável. Mas eu tenho tentado enfrentar o desconforto, porque a vida é desconforto, né? Faz parte. Mas eu tava assistindo a uns vídeos sobre isso e eu percebi que eu ainda não sei muito bem o que eu quero, para além de poder falar sobre o que eu sei, sobre o que eu penso, poder contribuir com o mundo através dos meus vídeos e tornar isso um trabalho, de certa forma, satisfatório, né? Bom, alguns de vocês sabem que eu sou professora e eu gosto muito de dar aula, muito. Só que o sistema educacional, ele tem deixado nós, professores, à mercê, de certa forma. E eu falo de todas as redes, né? Tanto as redes privadas quanto as redes públicas, né? Por que eu tô falando isso? Porque eu sempre escuto as mesmas coisas dos meus colegas professores. Todas as oportunidades que eu tenho de conversar com os meus colegas professores, a gente chega às mesmas conclusões. E eu não quero parar de dar aula por causa disso, né? Eu acho que o que a gente faz quando a gente é professor é se aprimorar. A gente faz a graduação, aí dá aula um tempo, aí faz mestrado. Muita gente sai logo da graduação e já faz o mestrado, porque tem a oportunidade de fazer direto. Eu não pude fazer isso. Não pude e, de certa forma, foi uma escolha também, né? Eu quis esperar, eu resolvi esperar. Então, depois faz o doutorado, aí faz concurso, trabalha às vezes na rede privada, aí passa no concurso, aí inscrição, faz uma inscrição para se tornar DT, que é um trabalho de designação temporária, né? Você trabalha no regime CLT, mas é por contrato. Então, é assim, sabe? De maneira geral. Só que desde que eu comecei a graduação, eu sempre quis dar aula na universidade. E para eu dar aula na universidade, eu preciso ter doutorado, né? E eu estou terminando o mestrado agora, e eu realmente quero fazer o doutorado, eu realmente quero prestar o concurso para a universidade um dia. E onde eu quero chegar com esse assunto? Eu acho que eu sempre quis fazer isso, né? E eu acho que hoje eu penso que nós não precisamos fazer uma única coisa na vida, sabe? Eu achava que eu ia, antigamente, né? Eu achava que eu ia, sei lá, morrer sendo professora. Que eu nunca mais ia fazer outra coisa, assim. Eu ia ser professora e bailarina. Eu abandonei minha profissão de fotógrafo, que eu tive por muitos anos, porque depois que o universo do celular começou a existir, eu confesso que eu desanimei bastante. As pessoas desvalorizam bastante. Bom, pelo menos na minha visão antes, né, quando eu abandonei. Mas desvalorizam bastante o trabalho
dos fotógrafos. Eu já trabalhei para muitas pessoas, não recebi. As pessoas se aproveitaram muitas vezes desse ofício, no meu caso. E eu confesso, eu era meio boba, assim, não sabia cobrar, sabe? Quando eu trabalhava de carteira assinada numa empresa, como fotógrafa, eu recebia certinho e tal. Agora, quando eu comecei a fazer freelancer, ou quando comecei a trabalhar por conta própria, as pessoas se aproveitavam disso. E eu acho que quando você faz um serviço, hoje eu penso assim, né? Você tem que deixar bem claro como são os seus métodos, sabe? Quais são os seus métodos. Senão as pessoas se aproveitam mesmo. Eu não sei por quê, né? Elas querem benefício, então elas não pagam muitas vezes, né? E aí elas acham que aquilo ali é amizade e tal. Então isso aconteceu comigo algumas vezes e isso foi bem chato. Isso foi um dos motivos que me fez parar um pouco. Claro que eu fiz trabalhos por amizade, mas para pessoas muito queridas, muito próximas a mim. E sem fazer a menor questão, sabe? Oferecendo o meu trabalho como parte da amizade. Agora, houve pessoas que não souberam dialogar comigo, né? E eu também não soube colocar limites, digamos assim. E infelizmente eu fiquei sem receber. Mas, enfim, isso acabou. Hoje eu deixo os meus limites bem estabelecidos. E hoje eu sei diferenciar o que, que é um trabalho e o que, que é uma oferta de, do meu serviço de maneira gratuita, né? Para ajudar alguém, se for o caso. Eu acho que são casos e casos, né? Mas todo mundo precisa pagar as contas e eu acho que as pessoas precisam saber disso. Se a pessoa precisa das suas fotos, ela tem que entender que você precisa pagar o serviço dela, né? Quer dizer, ela tem que entender que ela precisa pagar o serviço para a pessoa, né? Então, enfim, esse foi um dos motivos que me fez não ter mais esse trabalho, mas eu ainda faço isso. Eu ainda faço. Se alguém precisar, sabe, eu faço. Se eu for contratada, se eu precisar de um trabalho como fotógrafo, de um emprego como fotógrafo, eu super vou. Né? No momento eu não tenho minha câmera mais, porque eu vendi, mas minha mãe tem uma câmera muito boa e ela sempre me empresta. Eu às vezes penso em comprar outra câmera, mas eu acho que com a vida no YouTube isso vai se delineando, isso vai se desenhando de uma forma mais agradável e mais assertiva também. Porque eu sinto falta de fotografar por hobby também, sabe? Eu faço muitas fotos bacanas com o meu celular, mas eu sinto falta de lente, sabe? De me aproximar o meu objeto e tal. Ou de fazer alguns efeitos, né, no ambiente. Que o celular, ele é legal, mas ele não me permite brincar com essa coisa artesanal da fotografia, sabe? De você jogar ali o obturador para quantidade que você precisa, trabalhar a luz, né? No celular é meio frio, eu acho, não sei. Uma câmera profissional, semi-profissional, a gente consegue fazer isso melhor, fazer isso ser mais artesanal, como eu falei. Mas, bom, o assunto aqui hoje é para dizer que eu não sei se eu quero me tornar um youtuber comum, sabe? Eu vejo que o YouTube ele ganha muito, quer dizer, as pessoas que ganham muito no YouTube, né, fazem isso, mas ganha muito com vlogs da vida, mostrando o que é feito, né? E eu não sei se eu quero muito fazer isso, assim. Eu acho que vender uma ideia é o que o mundo quer hoje, né? E o que eu quero, na verdade, é partilhar reflexões, pensamentos, conhecimento, as leituras que eu faço. E se isso me trouxer benefícios e benefícios financeiros, eu vou estar muito feliz, sabe? Porque custa muito chegar onde eu cheguei. E, de maneira geral, a vida de todo mundo custa muito, né? Então, acho que a gente não pode perder o nosso tempo. Mas isso é na minha concepção. Quem quiser usar o tempo como bem lhe convir, não tem nada a ver com isso. O que eu quero dizer é que eu pretendo fazer esse espaço aqui
ser um espaço de sentido, sabe? Não para as pessoas ficarem sabendo como que é meu café da manhã ou qual é a minha rotina do dia, meu look da semana. Nada contra essas coisas, de verdade, mas não é o meu propósito. Então eu acho que aos poucos eu vou encontrando o meu nicho aqui. Aos poucos eu vou delineando isso, porque como eu falei no início, eu não sou uma pessoa de exposição. Eu não tô aqui para me expor, eu tô aqui para expor ideias, expor pensamentos, expor projetos, né? Expor arte, expor reflexões, partilhar, porque é muito legal quando alguém faz um comentário e eu fico muito feliz assim quando alguém faz um comentário, porque significa que a pessoa parou 1 minuto, 2 minutos da vida dela para escrever alguma coisa no meu canal, sabe? Isso é muito legal. Então, eu não pretendo parar também. Eu sei que as visualizações são bem baixas no início, mas eu acho que a gente vai escrevendo a vida enquanto a gente vive, né? E eu acho que o canal é a mesma coisa. Eu tenho assistido algumas coisas, tenho lido algumas coisas sobre criação de conteúdo para entender como que funciona esse universo. Não é um universo fácil, não é simples, não é da noite pro dia, demora, né? Muita gente desiste no caminho porque espera muito, cria muita expectativa. Eu confesso que eu tô sem expectativa. Eu sou uma pessoa que não cria muita expectativa com as coisas, sou bem tranquila assim com relação a isso. Eu botei na minha mente a serenidade com relação à expectativa e são poucas situações assim da minha vida que eu crio expectativa. Então eu não tô com grandes expectativas pro YouTube por enquanto, porque eu sei que no início é difícil. Mas eu acho que na hora certa, e se tiver que ser, se eu estiver fazendo certo, se estiver sendo delineado da melhor forma possível, vai acontecer, né? Vai chegar na minha bolha, no nicho de pessoas que eu quero atingir. E eu ainda estou encontrando, porque quando a gente começa um canal, nem sempre a gente sabe. Ah, não, eu quero falar sobre isso e só, é mais nada, e eu quero encontrar esse tipo de pessoa. Não, às vezes a gente se descobre no caminho, muda de ideia, né? É impermanente também. A gente refaz o trajeto e. Bom, é isso. Esse vídeo foi sem roteiro, só para eu conversar um pouquinho com vocês sobre quais são os meus planos, né? Falar um pouco dessa minha trajetória também. Pretendo aí continuar então com o canal, continuar dando as minhas aulas, continuar sendo fotógrafa, continuar dançando, que eu sou bailarina, e terminar o mestrado e fazer as coisas acontecer na vida, né? Mas é isso, obrigada a vocês que estão aqui, que sempre vêm aqui, deixam um like, ou pelo menos assistem, né? Mas deixa o like, por favor, o YouTube vai saber que esse conteúdo está sendo entregue de alguma maneira, mesmo que seja eu enviando o link para as pessoas. Mas obrigada pela colaboração de vocês. É muito importante para mim nesse momento. É isso, um beijo e até o próximo.